E hoje, na nossa sala de visitas, estamos recebendo o professor Zeno, que é o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, e a sua vice-presidente, a Marisa, que, além de conselheira, ela é a diretora do Centro de Convivência dos Direitos da Pessoa Idosa. E eles estão aqui hoje para conversarmos sobre o que foi a conferência. Mas antes disso, como eles residem em Valinhos, o professor Zeno vai nos contar como é que ele chegou nessa cidade. Boa tarde, ouvintes. Vera, Fritz, obrigação pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez para conversar um pouquinho, né? E estamos numa data bonita, né? Amanhã 129 anos, né? E isto me lembra um pouquinho outros aniversários, outros, coloca até no plural. Primeiro, faz exatamente 43 anos que eu moro em Valinhos. 43 anos. Uma vida. E falando em Valinhos, que hoje está perto de 130 mil habitantes, ainda não chegou bem lá, mas quase, né? Quando eu vim para Valinhos, com família e tudo, do Vale do Paraíba, né? A convite para ajudar a montar o Colégio Porto Seguro, né? Onde fui diretor 13 anos, a população de Valinhos não tinha 50 mil habitantes. Consultando o IBGE, Valinhos tinha exatamente 48 mil habitantes, há 43 anos. Isso significa que em 4 décadas, a população de Valinhos praticamente triplicou, quase que triplicou, né, vamos dizer assim, né? Isso é uma data importante, eu vim para cá, estou aqui, eu vi essa cidade crescer e como a senhora colocou, Vera, a cidade me acolheu muito bem e como cada pessoa que mora em qualquer parte do mundo, do país, cada um constrói a sua história, né? Sim. E eu tentei construir a minha, e a minha foi ligada com escola principalmente, né? E o segundo aniversário que eu lembro hoje, todo mundo só fala a parte de 129 anos, não sei o que. Tem uma segunda data que eu gostaria de relembrar aqui para o público. Valinhos é município. Sim. Município. Em 55. Desde há quantos anos? 1955. Em 1955. Isto faz, portanto, exatamente 70 anos. Uhum. Então, isso é uma data bonita também para se celebrar junto. O documento oficial da emancipação, ele é de 1953. Mas, ao longo de 1954, se organizou, então, todo um trabalho político para a eleição, e o primeiro mandato de prefeito foi o seu Jerônimo, né? Foi 1º de janeiro de 1955. Uhum. Portanto, Valinhos está completando 129 anos de Distrito de Paz, mas de município independente, 70 anos. Está construindo a sua história, a cidade constrói a sua história. Eu acho que essa construção, a gente quisesse, demoraria horas, pegando por setor, como era Valinhos, quantos habitantes tinha naquela época, em 1952. Digo agora 52, que na busca da estatística não tem exatamente o número de habitantes de 1955. Uhum. Só tem de 1952, portanto, 2 anos antes, 3 anos antes. Uhum. A população de Valinhos, quando Valinhos se tornou emancipada, no sentido político, como município, Valinhos tinha 10.601 habitantes.
10.601 habitantes. E hoje, olha que população pujante que nós temos, com gente vindo de todos os lados, vamos dizer assim, né? E recentemente até se publicou que em 2 anos a população de Valinhos aumentou em 5.000 pessoas. Sim. Isto tem um significado. É a procura por algum motivo, por vários motivos, certamente. E eu sempre me pergunto, como é que as pessoas descobrem Valinhos? De onde vem, né? Porque você encontra venezuelano, você encontra argentino, chileno, vem do norte, vem do sul, como é que as pessoas chegam nessa cidade? Porque Valinhos não está assim exposta no mundo, um lugar não que tá. todo mundo conhece. Não, mas as pessoas chegam aqui. As notícias correm, andam. Assim, por exemplo, no Conselho, a segunda secretária, a Bianca, né, que não pôde vir hoje, né? Eu descobri outro dia, você não é de Valinhos? Não, eu nasci na Bahia. Ela é baiana. Nasci na Bahia, né? Então, tem gente de todos os lados. Valinhos é um pouquinho aquilo que o Brasil inteiro é. Uma mistura de população, de habitantes dos mais diversos estados do Brasil. Eu, por exemplo, também não nasci aqui, falei 43 anos, sou nascido no Rio Grande. Então, eu acho que o importante é que cada um que procure Valinhos ajude a melhorar, a construir cada vez uma cidade melhor, na sua convivência. Isso não é problema meu, isso é problema do prefeito. Não é problema. É problema de todo mundo. Melhorar a cidade é problema de todo mundo. O que fazer, como conviver, como respeitar, como sugerir, como reclamar para quem de direito quando as coisas não estão certas. Então, tudo isso, eu acho que faz parte da construção da cidade. Sim. Nós só ficar na passiva não tem nada a ver comigo. Tem a ver, sim, com todo mundo. Lógico, tudo. Na medida que cada um fizer direitinho a sua parte, Valinhos vai continuar sendo procurado. E aí a segunda coisa, é um grande desafio. E depois Valinhos crescendo em população, e essa população vai continuar a ser bem atendida, a morar bem, água, luz, convivência. Política pública. Assim por diante, né? Serviços públicos. Né? Assim Lembrando que a maioria das pessoas que estão vindo de fora geralmente são aposentados, que estão procurando aqui. Então, vem de São Paulo, vem de vários lugares, aposentados, e escolhe Valinhos para ter uma qualidade de vida. Agora, recentemente, nós recebemos lá no CCI um casal de árabes. Sim, porque tem gente vindo de tudo quanto é. Você vai ao supermercado aqui do lado, você encontra gente de tudo quanto é lugar, né? Agora, eu sei que esse não é o nosso tema hoje, mas uma coisa que eu observo, vêm pessoas de vários lugares, mas a mistura com quem é de Valinhos é muito pequena. Não há uma ligação, né? As pessoas convivem e tal, mas, por exemplo, uma família que chegou aqui de venezuelano não casa com uma mulher de Valinhos, né? Não tem esse contato, né? As pessoas aceitam, tudo bem, você pode morar aqui, mas você na sua turma. Tem o valinhense, como que é? Pé de figo. Né? Não tem essa troca, porque se você anda por São Paulo, está todo mundo misturado, né? Então, não tem uma família que não tem alguém que a origem é lá da Bahia, com do Sul. Aqui em Valinhos, não. Tem muita gente vinda de vários lugares, mas não tem uma ligação mais próxima. E talvez o fato de não haver essa ligação mais próxima, as pessoas, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou daqui. Mas por que eu vou fazer?
eu não sou valinhense, É. né? Então a gente precisa, mas Incentivar um pouco essa convivência salutar, né? exatamente, Essa para trocar, porque daí todo mundo aprende, todo mundo cresce e a gente caminha. É bem por aí, eu acho, dona Vera, né? Porque o que a gente percebe um pouquinho, e poderia ser melhor, quando você caminha pela rua ou num lugar, no outro, é difícil alguém passar por você de saudade, cumprimentar, vamos dizer assim, né? Não, parece que dois estranhos se cruzando, né? Quando se é tão bonito, se todo mundo, tudo bem, bom dia, sei como é que vai. Tá? Tem algumas situações, por exemplo, no meu bairro, o pessoal que sobe no ônibus. Tem jovem, tem adulto, tem velho. As pessoas cumprimentam o motorista. Quando elas descem, agradecem, muito obrigado. O fulano está lá no fundo. Motor, obrigado. E tanto faz se é jovem, criança, as pessoas... Mas isso é bonito, né? Isso é bonito. E daí você fala... Eu não sei se nos outros bairros são assim, né? Tá. Mas um dia eu estava no ônibus e umas crianças que sentaram atrás do motorista, né? Falaram para ele, nós estamos tristes porque nós vamos de férias e vamos ficar sem te ver. As férias são boas, mas nós não vamos te ver. Imagina, fala bom dia, boa tarde, e as crianças envolvidas com o motorista. Né? Então, é uma situação, uma relação boa. Mas eu queria saber da conferência. Para vocês, o que foi a terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa? Bom, para mim, na faixa, vamos dizer assim, de Conferência da Pessoa Idosa, foi uma primeira participação. Eu não havia participado, aliás, no município, salvo engano, a anterior foi há uns 10 anos, vamos dizer assim, né? Tem um bom tempo já, né? E essa conferência, na sua preparação, teve um pouco de dificuldade, para não dizer muita dificuldade, porque, obrigatoriamente, o Conselho da Pessoa Idosa, o Conselho dos Idosos, alguns dizem isso, né? Tem que ter uma comissão de preparação. E essa comissão de preparação só pode ser de conselheiro, segundo a norma estadual, né? Sim. Não pode ser de alguém de fora, né? O que aconteceu? Aconteceram duas coisas. Primeiro, nós estávamos no começo de uma troca de um mandato político na cidade, né? Segundo, nós estávamos no final de um mandato de 2 anos do próprio Conselho anterior, que terminou, vamos dizer assim, né, no primeiro mês do ano, de 2025, e aí até o poder público conseguir substituir o pessoal do poder público para formar o Conselho, para a gente movimentar, para torná-lo oficial. Nós tínhamos programado uma reunião fim de janeiro, não deu para fazer porque a paridade não estava completa e assim por diante. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu compor essa comissão e alguma colocação a respeito disso. Primeiro, uma dificuldade. Segundo, eu queria agradecer aqui a comissão que se empenhou nesse trabalho, né? Eram 4, 5 pessoas, todos conselheiros, né? Que participaram nessa preparação. Alguns puderam um pouco mais, outros um pouco menos, né? E a gente trabalhou nisso, né? Lugar ideal, nós podíamos dizer, talvez o local onde ela aconteceu, poderia ser um espaço, vamos dizer, mais tranquilo, maior, de fácil acesso, onde as pessoas pudessem chegar um pouco mais facilmente, lugar mais conhecido e assim por diante. Mas assim mesmo a gente teve, vamos dizer assim, uma boa afluência de público.
Na somatória que a gente fez da lista de presença, teve mais de 130 pessoas presentes ao todo, né? Ao todo, entre os 2 dias, vamos dizer assim, né? Poderia ser mais, sem dúvida nenhuma, né? E autoridades, tivemos a presença, né? De não todas as autoridades, mas tivemos um prestígio de várias autoridades presentes, a presidente da Câmara, a secretária da Assistência Social, mais outros representantes do próprio Recanto dos Velhinhos, século XXI, que é um dos órgãos da sociedade civil que participa, né? Tivemos essa presença, né? Em relação a palestras, eu gostaria que a Marisa também comentasse um pouquinho, né? Porque as palestras, na realidade, não foi o município que escolheu o assunto da palestra, né? A linha diretriz da palestra. Esta norma vem direcionada, como já foi colocado, a dona Vera colocou isso, né? Pela esfera federal. Então, o primeiro tema, o eixo temático foi, por exemplo, em cima de financiamento da política pública. O segundo eixo temático foi um pouco sobre como fortalecer na prática, na vida social, a política da pessoa idosa na cidade, né? Na cidade. Terceiro, o que fazer exatamente, o que deveria ser feito, o que deve ser feito, espera-se que seja feito, no sentido de enfrentar a violência contra a pessoa idosa, prevenção nesse sentido, né? No quarto eixo, em relação a o que socialmente acontece, onde as coisas podem acontecer, projetos sociais divulgados, como é que está a situação daquilo que já existe no sentido de ser melhorado, academias ao ar aberto, transporte escolar, como é que está, escolar, não, transporte público, como é que está, e assim por diante. E o último eixo temático fala um pouco sobre a importância e o papel do conselho para a pessoa idosa. Então, esses foram os temas, né, Marisa, que foram discutidos. Você poderia, talvez, comentar um pouquinho como é que foi essa organização, esse trabalho, quando aconteceu. Depois a gente entra em mais detalhes, um pouquinho de cada eixo, talvez, e, no fim, chegamos à conclusão. O que foi concluído no eixo 1, no eixo 2, pelos grupos. Não somos nós dois aqui que estamos concluindo isso, né, Marisa? Como o professor disse, os temas não foram escolhidos, né, pela gente, já vem, né, de cima. Mas foram temas muito valiosos. E para os idosos que estavam lá, eles se sentiram muito felizes, contribuíram bastante, né? Teve uma recíproca muito grande dos idosos que estavam lá e saíram assim várias propostas muito interessantes e com envolvimento dos idosos, né? Então, muitos vieram conversar, falar que amaram, que tem que ter aquela coisa, né? Tem que ter sempre a palestra. Já perguntaram se o palestrante já ia ficar lá no CCI, né? Então, assim, foi muito bom mesmo. Eu queria só fazer uma parte. Os palestrantes foram muito efetivos na sua forma de transmitir a informação e de instrumentalizar as pessoas que participariam da reunião, todos eles. Inclusive, semana passada, o doutor José Núncio Mamana esteve aqui e foi muito bom. A Mônica Galvão, Marli Galvão, também já esteve aqui na rádio. Ontem ela esteve no programa, no Jornal da Manhã, falando deste olhar técnico para que as pessoas possam se instrumentalizar e
discutir os temas. Acho que foi muito, muito bom. Vocês escolheram pessoas, eu diria, competentes. E eles falavam assim, a linguagem mesmo, né? Sim. A linguagem simples, Sim. Objetiva, sem muito Porque quando você tem um mundo, né? um grupo diversificado, você tem que nivelar por baixo para que todo mundo entenda. Aí vieram, na realidade, várias sugestões. Quem vai falar do eixo 1, quem do tema 1, 2, 3, 4, 5. Então vinha uma ideia, vinha outra. Aí tudo bem, vamos ficar com esse. Só que aí... eu não posso nesse dia, já tenho um compromisso, não sei o quê. Então, várias situações dessas a gente teve, né? As agendas, né? Organizar não é fácil. Organização é Tanto complicado. Tanto assim que na véspera a gente precisou trocar de horário de palestra de alguns. Olha, de manhã eu não posso, só posso à tarde, outros o contrário, né? Então, a gente teve uma dificuldade. Mas eu sei que a opinião, se a gente pega um pouquinho, vamos dizer assim, né? Falando dos palestrantes, qual foi a opinião do público? Aí é uma pergunta na avaliação, diz, os palestrantes, como foi avaliada a qualidade das palestras, vamos dizer assim, né? Não teve nenhuma regular. Praticamente 85% acharam excelente. Não? E um pouco pequeno número que achou muito boa. Muito boa, né? Então, isso está claro. E aí, a última pergunta vamos dizer, na pesquisa de satisfação era o seguinte: os palestrantes demonstraram domínio dos temas. Todos falaram que sim. Quer dizer, se comunicaram-se bem, vamos dizer assim. Né? Sim. Transmitiram uma boa mensagem. O que a gente viu, inclusive, de praticamente todos, eu acho que isso tem um significado importante, quem trabalha com o público, né? A gente via que a pessoa estava vibrando com o que estava falando, não estava fazendo uma coisa mecânica, né? Não, foi uma interação muito boa. Exatamente. Foi super positivo. E dando sequência à nossa conversa, agora teremos uma informação dos resultados da conferência e qual é o papel desta conferência em relação ao poder público. Bom, há pouco eu comentei que foram 5 eixos, 5 temas que vieram de Brasília, vamos dizer, vieram do governo federal. E o país do Conselho. Do Conselho, né? Do Conselho Nacional, né? Isto foi para o país inteiro. Então, não é só para aqui, não. É para o país inteiro. Foram 5 temas. Esses temas foram objeto de palestra no dia 14 de maio, com 5 palestrantes diferentes. Mas o mais importante que aconteceu foi no dia 15, quando cada uma dessas palestras teve um grupo que discutiu o que concretamente Valinhos pode e deve fazer em relação a cada um desses tópicos colocados. E essa conclusão, ela existe. Nós temos, só que, com muita clareza, não foi um tempo que se passou, pronto, já foi a conferência, está tudo bem, tudo resolvido. Não. Agora é a hora do compromisso. A conferência acontece, não todos os anos, acontece de tempos em tempos, mas ela acaba transmitindo para a sociedade, principalmente para o poder público, o compromisso de aquilo tem que acontecer. É um objeto claro, é um dever, é um compromisso. Então, as autoridades públicas da cidade, prefeito e secretarias envolvidas, eles vão receber esse dossiê, estas sugestões, essas propostas... Deliberações. E determinações. Foi deliberado isso, né? Então, nesse sentido, a gente queria comentar um pouquinho sobre cada um desses temas, não é isso, Marisa? Né? Sim.
Então, cada eixo saiu algumas propostas muito importantes, né? Como a questão do financiamento, né? Como priorizar, né? Por exemplo, no eixo 1, quais as propostas básicas, importantes saíram do eixo 1? Então, foi priorizar o orçamento público, as medidas necessárias para proporcionar melhorias na qualidade de vida do idoso, né? E uma coisa importante, priorizar a abertura do centro-dia do idoso. Outra proposta, realizar por meio do poder público o diagnóstico, né? Esse aí eu achei importantíssimo, porque hoje nós temos mais de 25 mil idosos, né? Eu tenho uns 3 mil cadastrados no centro de convivência, né? Alguns estão na ILPI e, como a gente já falou aqui, é o mínimo, né? São 300, né, professor? Em média, 300 idosos nas ILPI. 300, E assim, e os outros, onde estão? O que estão fazendo? Quais que são as políticas públicas que nós precisamos fazer para esse pessoal? O que eles estão precisando? Exatamente. Então, é importantíssimo acontecer esse diagnóstico. Ou seja, partir da realidade para a execução de projetos públicos. Então, não adianta eu sonhar, mas pé no chão. Essa cidade precisa do quê? Como? E quanto custa? Como disse o doutor Núncio, né? Às vezes está precisando de manga, mas você dá abacaxi. Certo. Né? Não, a gente tem que ver o que realmente o idoso precisa para a gente poder fazer essas políticas públicas. E quando o idoso não fala, quem sabe? Exatamente. Né? Onde estão, o que precisa e como chega a importância da conferência, porque todas essas propostas saíram dos próprios idosos. Né? Ok. E aí é importante, aí está colocado também neste eixo temático 1, que a política em relação ao idoso seja uma política do Estado e não de governo. Quer dizer, que tenha uma programação e ela independente do governo, que vai assumir que tem uma continuidade. Exatamente. Isso é fundamental. Para que possamos evoluir, para que possamos caminhar, precisamos de continuidade. Sim. Então, mas foi fulano que fez, ele era do outro partido, não vou fazer. Não, tem que fazer porque a população precisa. É para atender a população, não é para atender o amigo, o inimigo, sei lá quem. Né? Então, isso é fundamental. Do eixo 2? Do eixo 2. O eixo 2, ele fala de fortalecer as políticas públicas que existem. Então, lógico, todo município, Valinhos também, já faz um tanto de trabalho nessa área, né? Por exemplo, o CCI, com mais vários outros, né? Na saúde acontece, né? E aí seria fazer exatamente um diagnóstico, o que está sendo feito neste fortalecimento das coisas, né? E o que está sendo feito, isso pode ser melhorado? O que deve ser melhorado nisso? Então, isso é um dos tópicos que foi colocado no eixo de fortalecimento da política, né? O segundo tópico, reuniões intersecretarias que estão envolvidas, que têm por objeto, que têm por preocupação a melhoria de qualidade de vida ativa e saudável do idoso, né? Só um detalhe, lembrando que não é só a Secretaria de Desenvolvimento Social, não é só a Secretaria da Família, são todas as secretarias, porque em cada momento tem uma situação. Sim. É o transporte, é a casa, é a segurança. O idoso, ele passa em todas as áreas. As áreas, né? Então, só vai funcionar quando isso for intersetorial. E tem mais um tópico que foi acentuado, que a equipe concluiu naquele dia, que aconteçam periodicamente rodas de conversa no Centro de Convivência do Idoso, com idosos, com alguém que coordena isso, e que estas rodas de conversa, onde as pessoas tranquilamente se colocam, não é né?
É uma roda de conversa, assuntos que vão surgindo, e que isso também aconteça nos centros comunitários, nos bairros, porque não é todo mundo que consegue chegar. Lógico, aí precisa ter alguém que vai estar nessa coordenação junto com saúde, com assistência social, para esse trabalho, né? Então, uma programação real. Uma programação. Sim, sim. O próximo tópico? Seria o eixo 3, né? Que fala do enfrentamento a todas as formas de violência, né, contra o idoso. Inclusive agora, né, dia 15 de junho, né, É o dia da violência contra a pessoa mundial, idosa. é o dia da conscientização, né? E então eles falaram muito assim em identificação, do idoso ter uma identificação, né? Às vezes está aí na rua, providenciar por meio do poder público o apoio psicológico e jurídico para a pessoa idosa, para a família, né? É importantíssimo, né? Tudo isso, né? Então ela falou bem a Marli, né? A Marli falou, o fundamental, denúncia, né? Denúncia. Diz que 100, né? E há toda uma cadeia para que isto seja, para que o idoso seja atendido. Exatamente, né? é importantíssimo. E que a denúncia ela é anônima, né? Mas chega no idoso. Então, é importante que as pessoas, ao perceberem uma situação de violência, não fique quietinho, coitadinho, e pronto. Não, coitadinho não, tem que resolver. E falar das formas, que não é só a física, né? Física, a violência física. O que o idoso mais sofre hoje é dentro de casa. E financeira. A forma com que fala com o idoso, né? O idoso se sentir invisível dentro de casa, dentro da própria casa, achar que o seu idoso só serve para trabalhar mesmo, né? Então é complicado, isso aí é questão de família mesmo, né? Então não é só a violência física, mas a financeira também, né? Então é importante que o idoso saiba disso tudo. E quando ele pede apoio psicológico e jurídico, também é por isso, né? Com certeza. O próximo no eixo 4, o que foi colocado? Que o poder público ele se empenha um pouco mais em divulgar as oportunidades que o idoso tem de levar uma vida assistida, vamos dizer, de melhor, e assim por que se divulgue isso, né, vamos dizer assim, né? O próprio conselho, nossa, onde funciona, como não funciona, então, isso é uma outra coisa. Uma outra coisa que se colocou aqui na realidade da parte comunitária existe instaladas nas várias praças algumas academias. Então, que tenha realmente ligado com o esporte alguém lá para dar assistência, por exemplo. Não é todo mundo que do bairro de São Marcos tem condição de vir, então, que num determinado dia ou 2 vezes por semana, alguém da área de esporte esteja para orientar como usar corretamente aquele espaço, senão ele fica jogado, daqui a pouco está meio destruído e assim por diante. Eu tenho uma questão com relação a isso. Alguns anos atrás foram feitas as praças. Essas praças estão em lugares efetivos? Estão em lugares, por exemplo, aqui na Avenida dos Esportes. Lá na frente tem várias... Foi montada a praça. Só que passa carro, ônibus, é um lugar poluidíssimo, e você vai fazer atividade física na poluição? Qual é o critério? Né? As pessoas perceberam isso. Tá bom, você não precisa se deslocar, está na porta da sua casa, mas fazer na porta da sua casa na poluição, ou ir lá no outro lugar que não tem lá poluição? No CLT, né? Então, é muito importante que não basta só ter lá o levantador de peso, alguém orientando, se o espaço é inadequado.
para a saúde. Né? Fazer qualquer coisa aqui na cidade é o pior lugar, né? Porque está tudo poluído. O que se também coloca ainda, ou que se colocou ainda, é que haja efetivas mudanças urgentes em algumas coisas. Por exemplo, árvores atrapalhando a calçada, irregularidade nas calçadas, que a gente sabe que não é da noite para o dia que isso acontece. Acessibilidade em todos os ônibus, a forma de treinamento com motoristas do transporte público, né, vamos dizer assim, para que faça o trabalho direito. Melhorar um pouco o horário de ônibus. Então, tem alguns ônibus, por exemplo, passam longe das UBSs, e aí a pessoa tem que caminhar. Então, essa localização, distribuição de horário de ônibus, localização onde os ônibus passam, tudo isso, então, também foi questionado, né? O último tema? O último tema tem muito a ver com o conselho em si, né? É a consolidação e o fortalecimento da atuação dos conselhos de direito da pessoa idosa como política de Estado brasileiro. Muitas pessoas não sabem nem o que é o conselho faz, né? Ou seja, a informação é fundamental, né? Em que o conselho pode me ajudar? Então, o conselho ele é aberto nas reuniões a terceira sexta-feira de cada mês, às 14 horas, lá na Casa dos Conselhos, né? Lá na Boa Esperança. Então, nós estamos lá, nos reunindo, vendo as questões, né? Ano passado, né, o professor foi levantado, então, várias questões com as secretarias, fizemos o plano de ação, e agora a gente vai estar retomando, né, esse trabalho, juntamente com essas propostas, né, para serem levadas para o poder público. E assim, o respeito nas deliberações, né, que o Conselho faz. Que sejam acatadas e respeitadas. Né? Acatadas e respeitadas, né? Proporcionar meios para o Conselho das decisões do poder público e interfira no cumprimento das determinações que assegurem os direitos da pessoa idosa, melhorar a divulgação. Então, é um trabalho... Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer vocês terem vindo, colocar essas informações, e é importante que a população vá atrás da informação. Isso vai sair no Diário Oficial, vai ser comunicado ao poder público, mas é importante que as pessoas que aqui residem tomem conhecimento do que foi decidido para poder cobrar e participar, né? Direito e dever, cidadania. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vera, mais uma vez, viu? A oportunidade que você está sempre aberta aqui, as portas para a gente, né? É fundamental. Agradeço um programa que fala vivendo e aprendendo, se não abrir espaço para o Conselho, vai fazer o quê? E aproveito, então, convidar os idosos, né? Para ir no CCI, no Centro de Convivência do Idoso, Rua Campos Sales, 49. E agora, segunda-feira, nós começamos a aula de balé da terceira idade. Perfeito. Isso é também muito queria bom. agradecer essa oportunidade, dona Vera, né? Por poder partilhar um pouquinho, compartilhar um pouquinho algumas ideias, né? E dizer, para fechar isso tudo, está sendo montado um dossiê que vai ficar para efeito de arquivo de todo esse trabalho, desde as normas que vieram vamos dizer, de Brasília, do Ministério dos Direitos, né? E também com todas as ações, desde a convocação, decreto, prefeito, tudo isso vai ficar, então, num arquivo para quem vier daqui para frente. Senão, daqui a 3 anos, 2 anos... foi feito. Como que foi feito? Exatamente. Foi bom, não foi bom? O que não está bom? O que não tem melhor? Obrigado por essa oportunidade. Um abraço. Deus abençoe a cada um.
Eu é que agradeço. E vamos chegando ao fim do nosso encontro de hoje. Espero encontrá-los novamente na próxima terça-feira para juntos irmos vivendo e aprendendo.